Deus está nos céus, graças damos, Senhor, pela vida, pela paz, pela saúde. Senhor, vai estar com espíritos que aqui foram feitos, o Senhor sabe que foram muitos, e que o Senhor possa resolvê-los, Senhor, da melhor maneira possível, Senhor. Venha estar também com as pessoas que não vieram, o Senhor sabe o motivo. O Senhor possa estar também abençoando também, para que muito em breve elas possam estar aqui também para te adorar, Senhor. Senhor, venha estar também com o irmão que irá pregar, que o Senhor possa estar com ele também, abençoando, que ele venha falar somente de Ti, Senhor, que possamos aprender e também possamos pôr em prática nas vidas, em nossas vidas e nas vidas das pessoas que nós conhecem também, Senhor. Dá-nos uma boa noite, essas bênçãos, eu peço em nome de Jesus, amém. A gente vive num tempo em que as pessoas têm diversos problemas e a alegria e o otimismo é sacado da vida dessas pessoas. Elas enfrentam uma série de dificuldades e por isso hoje estarei falando especificamente a vocês sobre como viver com mais alegria e também com otimismo, mesmo diante das tribulações que temos em nossa vida. Irmã Érica, essa semana teve uma tribulação, né? Estava travada, a coluna deu problema, vocês viram no grupo lá, ela pedindo oração. Mas como viver, mesmo com a vida travada, mas com o otimismo? Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Verso 15 e 16. 1 Tessalonicenses, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, verso 15 e 16. Capítulo 5, 15 e 16 diz assim, ó. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15 e 16. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Veja, o texto bíblico deixa claro que o viver cristão, mesmo passando por tribulações, ele nos dá algum conselho. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. No mundo que temos hoje, as pessoas retribuem. Ele fez isso, você vai ver, pastor, eu também vou fazer isso. Ele não deixou fazer isso aqui, também não vou deixar fazer aquilo outro. O texto bíblico assim declara: tenham cuidado com isso. Não retribuam o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns com os outros. Irmãos, ser feliz, desfrutando de uma vida com alegria e otimismo, é uma meta desejável. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma vida com otimismo, todo mundo quer ter metas desejáveis, que vêm por iniciativa própria e não de maneira casual. Eu quero ser feliz, mas só de vez em quando. Não, a pessoa quer ser feliz como um todo. Existem pessoas, irmãos, que acreditam que a alegria e felicidade são coisas do acaso, produto das circunstâncias ou mesmo de questão de sorte. Pastor, ele é feliz, ela é feliz porque deu sorte na vida, se deram bem na vida. Foi uma coisa do acaso. Todos podemos ser felizes, todos. Por isso a importância do sermão de hoje. Mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, não precisa temer mal algum, porque Deus está com você. Todos conseguimos ser felizes, mesmo vivendo em um mundo de tribulação. Sabe, irmãos, no entanto, acima do imprevisível está a escolha pessoal. Acima do que os problemas acontecem na vida, a chuva é imprevisível, você não sabe se vai chover hoje ou amanhã. Os problemas que lhe acometem, você não sabe se vão lhe acometer, mas é possível você fazer algumas escolhas pessoais que vão transformar a sua vida. Ser feliz, irmãos, é uma opção. Você pode optar em ser feliz ou não. Essa é uma escolha que você fará nesta noite. Parece que alguns preferem, irmãos, ser infelizes e desastrados, mas é possível escolher ser otimista e desfrutar de uma vida razoavelmente alegre e feliz. Tem gente que só consegue olhar para o lado ruim da vida. Tem gente que olha para a parede e diz assim: olha, essa parede está toda suja. Não, a parede não está toda suja. Tem uma parte mesmo que está arrebentada e tudo, mas
a grande maioria da parede está limpa, amarela. Mas tem gente que vê um problema na vida e diz que esse problema é o grande problema de sua vida. E a vida está toda suja. Sabe, irmãos, decisões simples e comprometidas como decidir que vou ser feliz é uma decisão simples que quero fazer você tornar. Hoje ficarei contente e não permitirei que o desânimo tome conta de mim. É uma outra decisão que quero fazê-lo tomar. Também, irmão, uma outra decisão, vou olhar para o lado bom das coisas. É uma outra decisão que o meu sermão tem o interesse de fazê-lo mudar. São decisões pessoais, irmãos, que, se forem tomadas com o discernimento, com a determinação correta, a proporção correta, eles vão garantir a você um grande entusiasmo e prevenir a você o desânimo. Quem não tem problema, que atire a primeira pedra. Todos nós temos. Todos temos problemas. Mas, irmãos, o interesse de meu sermão é fazer você olhar além da tempestade de sua vida. O interesse de meu sermão é fazer você olhar além dos problemas que lhe acometem, que você sofre. Sabe? Como promover o bem-estar mental. Sabia que o maior problema que temos se encontra na mente? E então, pastor, como eu faço para promover o bem-estar mental? Sabe, queridos, ser feliz, desfrutando de uma vida com alegria e entusiasmo, é uma meta desejável, que vem por iniciativa própria e não de maneira casual. Mas ainda, irmãos, há uma moça que quero falar a vocês, uma pequena história da Helena. Helena era uma jovem, irmãos, que tinha aproximadamente 25 anos. Talvez eu esteja falando com alguém, com muitas pessoas que têm de 25 a 30 anos aqui na igreja. Bem, essa jovem Helena, que em quase tudo se considerava fracassada, era uma jovem que tinha diversos problemas, mas se tornou amiga de uma companheira de trabalho com capacidade de ver as coisas de forma otimista, o que influenciou decisivamente em sua vida. A atitude de Helena mudou e ela aprendeu como atuar corretamente, conforme se explica adiante, que irei falar a vocês. Meu sermão sempre é extraído do texto bíblico que fundamenta a mensagem que quero falar. Depois eu busco autores técnicos que vão me ajudar sobre o assunto que estou falando. E por fim, eu busco a palavra profética que vai me dar o embasamento e uma palavra mais assertiva acerca do assunto que estou falando. Para Helena, o texto assim diz: primeiro, Helena, cultive o pensamento positivo. Não caia no erro de ver apenas os aspectos negativos. Aí é uma dica para você também. Helena tinha uma série de problemas, mas ela virou amiga de uma pessoa que conseguia ver o mundo de outra forma. Tudo vai depender de como você vê o mundo. Eu lembro que eu era pastor em São Mateus e as pessoas falavam para mim assim: olha, São Mateus, pastor, tome cuidado. São Mateus é extremamente perigoso. Ladrão, assaltos e tudo. Eu cheguei aqui na igreja do Itaim, a mesma coisa, falavam para mim: olha, pastor, o senhor tome cuidado. O pastor anterior já foi roubado aqui algumas vezes. Tome cuidado, porque o Itaim é extremamente perigoso. Aí eu conversei com outro irmão, fui fazer uma visita, e o outro irmão mora aqui no Itaim há muitos anos. Falou: que nada, pastor, Itaim é super tranquilo. Eu vivo aqui há mais de 40 anos, pastor, nunca aconteceu nada. Pense num lugar tranquilo. Falei: né? Então é tranquilo. Tudo vai depender de como você coloca o óculos. Que tipo de óculos você está vendo em sua vida? Tudo vai depender se o seu óculos está embaçado. Tudo vai depender se o seu óculos está arranhado. Tudo vai depender. Você sabe que se você não está com o óculos correto, você não consegue enxergar direito as coisas. E às vezes na nossa vida nós não colocamos o óculos correto. E a gente enxerga as coisas de forma turva. Sabe, queridos, essa irmã Helena começou a mudar a vida dela quando ela fez amizade com uma pessoa que tinha uma visão otimista acerca da vida. E ela começou a ter uma visão também otimista.
Se você é rodeado de pessoas que são pessimistas, que colocam tudo para baixo, você também vai começar a pensar em coisas para baixo. Numa relação, quer seja matrimonial, quer seja de amizade, ou no trabalho, aonde só você dá e não recebe, em algum momento vai esgotar você. Você só dá, só dá, só dá, você só é companheiro, você só ajuda, mas você não recebe. Então, em algum momento, você será esgotado. Helena teve uma amiga que ajudou, e ela conseguiu ver o mundo de forma diferente. Por isso, cultive, irmãos, pensamento positivo e não caia nos aspectos negativos. Tem gente que parece urubu na carniça, que quando vê um problema, só fala daquele problema, tudo que existe aquele problema, e ele só consegue ver o problema. E por isso que, às vezes, alguém que está de fora consegue ter uma visão mais ampla das circunstâncias que a pessoa sofre. Pois, irmãos, você poderá causar desgosto em sua vida. Valorize tudo de forma geral, mas centralize-se especialmente naquilo que é positivo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Valorize a todos, mas se concentre naquilo que é positivo. Se você ficar se concentrando no defeito do pastor, no defeito do ancião, no seu defeito, no defeito da esposa, no defeito do esposo, meu amigo, você vai achar muito defeito. Se você quiser procurar, pense, você vai achar muito defeito, porque todos nós somos cheios. Mas o meu pedido e enredo de meu sermão é fazê-lo olhar para as coisas boas que existem tanto nas pessoas, quanto as coisas boas que existem também em você. Porque às vezes a maior pessoa que critica é você mesmo que se critica. Na maioria das vezes, quem faz uma crítica pesada sempre é você mesmo. Sabe, queridos? Sinta-se, como segunda regrinha, para promover o bem-estar mental, sinta-se racionalmente satisfeito consigo mesmo. Tem gente que quer se sentir muito melhor do que é. Ou, quando não, quer se colocar sempre abaixo do que é. Você é uma pessoa bonita, você tem um nível de beleza, você tem um nível de inteligência, você tem um nível de sabedoria. Então, trabalhe com esse nível. Sinta-se racionalmente satisfeito consigo mesmo. A apreciação própria mantém íntima relação com a capacidade para desfrutar da vida. Se você se apreciar, se olha no espelho e fala, puxa, está bem vestido, está arrumado, você começa a melhorar a sua vida. Você sabe que vendedores, a primeira coisa que eles fazem, eu lembro que eu li numa revista chamada Venda Mais, que o autor do artigo dizia o seguinte: coloque no seu espelho a seguinte coisa: cabelo, unhas, a roupa, e tinha alguma outra coisa mais que eu não lembro agora. Então, toda vez que entrava e olhava para o espelho, ele dizia, aprecie essas coisas. Se você está com as unhas bem arrumadas, porque você vai cumprimentar um cliente, você vai atendê-lo. Se você está com o cabelo bem organizado, se você está bem apresentável e se você está bem consigo mesmo. Por isso, sinta-se racionalmente satisfeito consigo mesmo. Você já deve ter visto alguma dessas modelos e mulheres aí, que elas, na sua juventude, eram mulheres bonitas. E, com o decorrer do tempo, você sabe que a beleza, ela não dura para sempre. Então, querida irmã, querido irmão, vai cair, viu? Tudo vai cair, o cabelo vai cair, os dentes vão cair. Irmão, a gravidade faz o seu efeito. Mas você precisa entender o tempo da sua vida. Tem algumas mulheres, e você já deve ter visto alguma dessas famosas, que elas estão numa certa idade e elas vão recalchutando, vai levantando os seios, vai ajeitando isso, ajeitando aquilo outro, colocam um vestido mais curto e tudo mais, para se sentir mais jovem, ou com aquela glória que ela tinha na juventude. Por quê? Porque na maioria das vezes não estão bem consigo mesmo. Você já deve ter visto, vocês sabiam que a maioria dos cantores de rock, eles vivem até 40, 50 anos. Os caras morrem. Por quê? Porque eles, quando passam do momento de glória, esses cantores e tudo, passam do momento de glória, quando a banda deles fazia um extremo sucesso, esses caras fazem de tudo
para voltar àquela fama e não conseguem. Por quê? Porque não estão bem consigo mesmo. Fazem, às vezes, algumas piruetas aí para que tenham alguns cliques, pagam para estar em algumas festas. Você sabia que essas festas assim, que tem grandes, esses caras pagam para estar nessas festas, para poder serem filmados ou entrevistados para voltar à mídia. Ou quando não, esses programas que você vê aí, o Pânico na Rádio, que é um programa de grande audiência, que é um programa de entrevista, você tem o De Noite, que é um outro programa de entrevista, você tem, antigamente tinha o gordinho lá, como é o nome dele? O Jô Soares na Globo. Todos, na maioria das vezes, não é o Jô que chama esses caras, eles pagam para estar lá. Esses famosos, assim, eles pagam para estar. Porque na maioria das vezes eles querem voltar à fama. E eles não estão bem consigo mesmo. Por quê? Porque não entenderam o sermão de hoje. Se você se sente inferior, querido irmão, seus atos terão a tendência de serem medíocres e inferiores. Se você se sente inferior, então também você terá atos medíocres. Também você terá atos inferiores. De forma geral, irmãos, não se culpe inteiramente pelos fracassos. De uma forma geral, é complicado você se culpar inteiramente pelo fracasso de alguma coisa. Eu não estou dizendo para você não se responsabilizar se algo deu errado e é você que está no controle. Mas, querido irmão, não se culpe inteiramente pelos fracassos. Mas também não tire de você todos os méritos dos triunfos. Tem algumas pessoas que fazem algumas coisas e elas se escondem para não terem o mérito do triunfo. E aí usa até texto bíblico e diz assim, não, Deus mandou que a gente se escondesse e tudo, para que a glória fosse dele e tal, e tal, e tal. Deus usa ferramentas. Não tire também de você todos os méritos. É lógico que você não deve ser o centro da atenção daquilo que você está fazendo, mas também você é coparticipante desse processo que você está fazendo. Por isso, esses são 2 tópicos de como você promover o bem-estar mental. Também, irmãos, falarei a você como você promover o bem-estar emocional e social. Vocês sabem que há uma pirâmide chamada de pirâmide de Maslow. Nessa pirâmide, a base dessa pirâmide, as pessoas, quando nascem e têm a sua consciência já formatada, depois de 15, 16, 17 anos, elas procuram na base o quê? Comida, elas querem ali abrigo, elas querem o sono, o local para dormir, elas querem bem ou mal ter sua comida. Então a primeira coisa que as pessoas procuram é um trabalho para conseguir se manter minimamente acerca disso. Depois as pessoas buscam aspectos sociais. Elas querem ali melhorar de vida, conversar, elas querem ter um carro, elas querem ter uma casa, elas querem ter segurança, elas querem estar socialmente bem. Depois disso, as pessoas querem ser singulares e crescer mais e promover alguma coisa na sua vida. Então a pessoa busca fazer uma faculdade, a pessoa busca melhorar em alguma área, ou mesmo melhorar seus filhos, para que eles vão além do que a mãe e o pai foi. Nessa pirâmide de Maslow, o item de promover o bem social para si e para os outros é de grande importância para o seu crescimento. Mantenha, irmão, boa relação com os outros. Se você quer ser feliz, se você quer ter qualidade de vida, então você precisa ter boas relações. As grandes realizações e alegrias da vida geralmente estão relacionadas com outras pessoas. As grandes realizações, mas ainda, irmãos, mas também as aflições e as adversidades costumam ter sua origem nas relações pessoais. Uau. Quando não há atritos e dificuldades e a pessoa desfruta de um bom relacionamento com o cônjuge ou mesmo com o chefe, com amigos e vizinhos, a alegria e saúde mental serão marcantes na vida da pessoa. Tem gente que fala assim, pastor, eu não estou nem aí para os outros. Eu estou preocupado comigo, com as coisas aqui. Se você não tem uma vida social, você está fadado ao fracasso. Às vezes, eu entendo, e está aí diáconos, os diáconos que estão aqui conosco, o cara batizou na igreja,
O cara não é mais mundano, não vai mais para o bar com os amigos, não vai mais para os locais onde ele ia, porque ele virou crente. E o único momento social que ele tem é onde? Na igreja, ou com os irmãos na igreja. Aí então, ele vai para o trabalho, casa, trabalho, e vem para a igreja. Como ele não tem vida social, nós também como igreja erramos muito. Nós não promovemos nada de social, na maioria das vezes nada de social para os irmãos. Então você vê o quê? Muitos irmãos conversando. Eu hoje entendo porque muitos irmãos conversam. Não estou dando liberdade para você conversar não, mas eu entendo. Por quê? Porque o cara não tem vida social. E o único momento que ele tem de vida social é onde? Na igreja. Por isso que o point da igreja, às vezes, é a porta da igreja ali, o burburinho que fica ali, depois que acaba o culto, ou antes, é o point, porque é o único momento social que essa pessoa tem. Porque ele virou crente, ele não tem mais o que fazer, então o único momento de conversar é esse momento. Sabe, irmãos, hoje eu entendo, eu lembro quando eu era pequeno, nunca fui pequeno, né? Eu sempre fui espichado, mas quando eu era mais novo, eu sentava na igreja e tinha... Menino, sabe como é que é? Menino. Aí sempre vinham os diáconos, e o diácono estava conversando assim, o diácono vinha e sentava bem no meio, ou então botava a mão assim em cima. Aí a gente apelidou os diáconos de diábonos. São os diábonos que eles vêm aqui e ficam interrompendo a gente. É porque nos falta, na nossa igreja, a vida social. É lógico que não devemos conversar na igreja, devemos ouvir a mensagem, porque Deus quer conversar com você. Mas às vezes, quando apagam-se as luzes, o pregador termina, o diácono já vai desligando já os trequinhos, para mandar o povo embora. O único momento social são aqueles 5 minutos, às vezes, que sobra na porta da igreja. Por isso, a importância de você entender como líder da igreja, como irmão de igreja, acerca da vida social. Faça alguma coisa para ajudar outros. É um outro item que na vida social também precisa você se atentar. Quando você ajuda outros, você é ajudado. É provado, irmão, cientificamente que o altruísmo, ou seja, ajudar outros, combate os sintomas depressivos e proporciona satisfação e alegria na vida daqueles que o praticam. Quando você ajuda outros, você é o mais ajudado. O altruísmo, abençoar outras pessoas, faz com que você seja abençoado. No simples fato, é você ver que você não é o único que tem desgraças na vida. É você ver que você não é o único que tem problemas na vida, traumas. Quando você abençoa outros, você também é abençoado. E por isso é comprovado cientificamente que o altruísmo combate os sintomas depressivos e proporciona satisfação e alegria para a vida das pessoas. Você pode ver, por exemplo, os caras que são muito ricos. O que esses caras fazem? Eles querem ajudar pessoas. Você já viu aí, eu lembro muito a rainha que morreu, a princesa Diana. Ela sempre estava ajudando na Etiópia, sempre estava ajudando em locais. Você vê aquela Angelina Jolie, sempre está aí fazendo alguma coisa, adotou 2 crianças agora. Esse pessoal que já chegou num certo nível, de que eles têm amizades, eles têm dinheiro, eles querem preencher o quê? Sua vida social. É o que falta. Porque esse vazio que tem no coração do ser humano, que é inerente a todos, só é preenchido quando eu abençoo outras pessoas. E eu vejo que eu consigo fazer parte de um processo de abençoar outros. Lembra de Jabes, do sermão que preguei sobre Jabes? Jabes queria ser o quê? Uma bênção na vida de outros. Senhor, me abençoe e alargue minhas fronteiras, para que eu possa abençoar a outras pessoas. Lembra de Salomão? Salomão falou: Senhor, eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero poder. Eu quero que o Senhor me dê o entendimento, eu quero que o Senhor me dê o conhecimento, para que eu cuide bem do seu povo. Que eu seja uma bênção para o seu povo e esse canal de bênção para o teu povo, Senhor. Toda vez que você faz esse tipo de oração, toda vez que você tem esse tipo de pensamento para que você seja uma bênção na vida de outros, então você vai alcançar muito mais do que você esperava. A história diz
que Salomão não foi somente o homem rico, ele foi o homem mais rico. Ele não pediu riqueza. A história diz que ele não foi o homem mais poderoso, ele foi o homem mais poderoso que teve. Ele abençoou o seu reino. Por isso, experimente realizar um trabalho voluntário, colaborar com um projeto voluntário, um projeto ecológico. Sabe, irmãos, e por último eu quero terminar o meu sermão de hoje, que tem como título Viver com alegria e viver com otimismo. Bem, como promover o bem-estar físico? Não existe aqueles que cuidam só da mente, aqueles que cuidam só do corpo, mas é algo homogêneo, físico, mental e espiritual. Essa dissociação não é bíblica, é uma dissociação grega. O grego quer saber qual é o fim último das coisas. Então ele começa a particionar. Não, aqui vai ser o médico que só cuida do mental, aqui vai ser o médico que só cuida do espiritual, aqui vai ser o médico que só cuida do físico. Na Bíblia não é assim. Deus, quando quer restaurar você, Ele procura cuidar de você como um todo. E por isso que eu falo a você agora sobre mais um item para restaurar e fazer você alguém feliz e próspero. Como então, pastor, promover o bem-estar físico? Pratique hábitos de vida saudável. Quem transborda de saúde tem também a grande probabilidade, irmãos, de transbordar de alegria. Você nunca vê alguém que está transbordando de saúde não transbordar de alegria. Ontem, acho que foi ontem, eu assisti o programa de entrevista de noite com Danilo Gentili, e esse programa eu coloco no celular, baixo e vou assistindo no carro para vir, ou o áudio, e ele foi entrevistar aquele cara, saúde é o que interessa, o resto não interessa. Como é o nome daquele cara? Da escolinha do professor Raimundo, como é o nome daquele cara? Vocês lembram? Mas vocês sabem quem são, né? Quem é esse cara? Eu esqueci o nome dele. Esse cara, irmãos, eu ia trazer a foto dele hoje aqui. Está com 73 anos. Irmãos, o cara tem uma saúde fenomenal. 73 anos, é um cara forte, um cara muito alegre, conta piada, um cara que está quase 80 anos, poxa, vocês têm que ver, busca na internet esse cara aí, vocês têm que ver como é que esse cara está. O cara não conhece nada da Bíblia, não conhece nada do Espírito de Profecia acerca da reforma de saúde, mas o cara vive na prática essa reforma de saúde. Ele lembra que ele, na entrevista, estava dizendo assim, olha, quando o Raimundo, que era o Chico Anísio, estava lá, eles serviam de café da manhã, linguiça para as pessoas no café da manhã, serviam no Projac, que é o local lá onde os atores ficam, linguiça e essas outras comidas, e ele falou, nunca comi, nunca bebi, nunca fumei, nunca comi essas porcarias. E teve um dia que ele foi lá e deu um tapa na bandeja de linguiça, e espalhou linguiça para todo canto, o povo começou a rir na hora. Aquilo é uma porcaria, ele começou a falar mal da linguiça e tal. Só que o cara está com quase 80 anos, irmãos. E o cara está muito bem de vida. Muito forte. Aquele cara vai viver uns 100 anos tranquilo. Tranquilo. Sabe que velhinho que tem saúde só morre quando pega uma queda, alguma coisa assim. Quem tem saúde só morre assim. O cara não conseguiu, escorregou, caiu, não viu direito, a visão não está tão boa. E aí acaba morrendo. Por isso, eu incluí no meu sermão esse último item. Pratique atos de saúde. Você nunca vê alguém que tem uma boa saúde e essa pessoa tem problemas e ele não tem alegria. Enquanto prevalece o mal-estar físico, é difícil, irmãos, gozar do bem-estar mental. É difícil você apreciar um bolo gostoso que a sua esposa fez se você está com uma dor de dente, que é uma coisa física. É muito difícil. Você está morrendo de dor de dente, uma dor. Como você consegue apreciar? Você não consegue. Bem, manter a saúde, irmãos, é um processo simples, agradável e ao alcance de todos. Eis algumas dicas que quero dar a vocês.
Primeiro, nesse processo simples do bem-estar físico, alimente-se com cereais integrais, hortaliças e frutas. A gente conhece isso de cois salteado. Se alimentar de manhã cedo, cereais integrais, hortaliças, frutas, fazer ali as verduras. Mais ainda, irmãos, beba água em abundância. Tem gente que não bebe água. Sabia que quando você está com sede, e você vai beber água, é o corpo gritando para você, o sintoma da sede é o corpo gritando, dizendo, pelo amor de Deus, me traga água que eu não estou aguentando. Porque nós devemos beber água sem ter sede, sem ao menos ter sede, como algo regular e programado. Igual como se fosse trocar um óleo de um carro. É algo programado, regular, que eu tenho que fazer. Talvez se você não trocar naquele dia e trocar no outro, não vai fazer muita diferença para o carro. Mas quando você faz isso de forma programada e regular, obviamente seu motor vai funcionar muito mais e melhor. Também o uso da água vai fazer com que o motor do seu corpo funcione muito mais e muito melhor, porque o óleo, vamos dizer, do motor do seu carro, que é o seu corpo, é água. 70% desse óleo é você. Por isso, não se esqueça de beber água em abundância. Faça exercícios físicos regularmente. Pastor Dermival, que foi pastor aqui, pastor Dermival todo dia corre 5 quilômetros, todo dia. Tem dias que ele corre 10. Falei, velhinho, eu só de olhar para ele já estou cansando. Falei para ele, não, mas só de olhar para o senhor eu já cansei, pastor. Ele acorda às 5h30 da manhã, vai para o Marginal Tietê e vai correr. Falei, eu que sou grandão, eu sou igual o pastor Erlo, grandão, para a gente correr, tudo é mais difícil. Mas ele é magrinho, o vento vai levando. Mas o cara corre todo dia 5 quilômetros. Falei, puxa. O pastor secretário da associação, sem ser esse novo, o antigo pastor que era secretário, ele andava de bicicleta 80 quilômetros. Falou, eu saí com um grupo aqui e nós andamos 85 quilômetros. Falei, puxa, 80 quilômetros andando de bicicleta num domingo. Sabe aqueles grupos que vão de bicicleta? Os caras andam de 100 para cima. Tem estágios, né? Quem quer andar só 50 quilômetros vai, chega e volta. Quem quer andar 100 vai num outro estágio e vão rodando a cidade. Falei, puxa, exercício físico. O cara vai ver mais do que a gente. Permita-se, irmãos, um descanso apropriado. Tem alguns que falam assim, não, eu viro à noite estudando, eu viro à noite fazendo as coisas e tudo. Eu estou virando à noite compulsório, porque o Pedrinho acorda e eu estou aqui parecendo um zumbi. Pedrinho acorda e ninguém aguenta. Está lá eu, Débora tem que trabalhar, Débora sai 5 horas da manhã para trabalhar, 5, 6 horas, volta meio-dia. E eu que seguro o Pedro lá até a irmã chegar, que está ajudando a gente lá. Por isso, durma regularmente. É restaurador. Quanto mais tempo antes da meia-noite você dormir, mais restaurador será esse sono para você. Mas ainda, irmãos, concluindo, não use substâncias químicas, tais como drogas, álcool, fumo e outros dessa categoria. Eu sei que é comum, a gente não usa, mas é sempre bom falar, né? É sempre bom falar. E por último, há um pequeno texto da profetisa que diz o seguinte: pela falta de sucesso em suportar as provas a que somos sujeitos nas pequenas coisas, que se adquirem os maus hábitos e se deforma o caráter. E quando nos assaltam as provas maiores, encontramos-nos desprevenidos. Só agindo por princípios nas provas da vida cotidiana, podemos adquirir energia para ficar firmes e fiéis nas mais perigosas e difíceis situações. A profetisa assim diz: qual é o grande problema? Porque enfrentamos todos os problemas, porque às vezes não somos alegres, não temos uma vida de alegria, é pela falta de sucesso, de suportar as provas que temos, provas pequenas, como ela diz. As pequenas coisas que são provações, não, vou comer tudo, vou comer até mais tarde, vou dormir. Essas pequenas provações que são para melhorar a nossa saúde, porque nós não conseguimos suportar essas provações e às vezes a gente faz
algumas traquinagens, né? Come em demasia, dorme mais tarde, não faz exercício físico. São pequenas provações que, quando vêm as grandes tentações sobre nossa vida, a gente cai. Por quê? Porque nós não suportamos viver sobre essas pequenas tentações. Bem, Ciência do Bom Viver, página 490. Você se considera uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa? Mais ainda, você costuma ficar aflito com pequenas coisas e tem a tendência de achar que tudo é catastrófico? Uma besteira, você já faz um alarde, você já fica chateada, você já fica pirado com uma coisa pequena. O bom humor pode ajudar a enfrentar dificuldades na vida, sim ou não? Tem alguns problemas, e vocês já devem ter visto, e é um perfil meu, no caso isso é um perfil meu. Algumas coisas que o clima está pesado, eu sempre com bom humor brinco um pouquinho para quebrar o clima pesado. Vocês já devem ter visto isso. É um perfil meu, obviamente o seu perfil deve ser diferente. Mas eu sempre brinco com algumas coisas para poder não deixar o clima pesado. E quando eu vou dar uma facadinha, quando eu vou falar sério com o irmão e dar uma futucada, eu posso até um pouquinho brincar com ele, para ele entender, e eu coloco a mão no ombro e digo assim: irmão, está errado isso aí. Já pensou um adventista fazer isso? Não dá, né, irmão? Como é que a gente vai para o céu se o senhor não gosta do outro? Chega lá no céu, não gostei do outro, então não entra os dois. Aí eu vou brincando, mas eu vou falando sério, para dar minha futucadinha, para chegar onde eu quero. É uma forma de utilizar o bom humor para quebrar o gelo e alcançar o sucesso naquilo que eu preciso. Também você, nos seus relacionamentos, às vezes quando as coisas estão muito sérias, brinque um pouquinho, quebra um pouquinho o gelo, porque se assim você fizer, o bom humor pode ajudar você a enfrentar as dificuldades da vida. É correto, irmãos, um cristão viver angustiado? É correto um cristão viver com angústia, preocupado e angustiado? É correto um cristão viver assim? Mais do que isso, irmãos, como ficaria então a questão da fé? Como ficaria então a questão da esperança? Se o cristão vive angustiado, vive tribulado, vive com problemas e fica angustiado por tudo, como fica a fé de que Deus pode transformar tudo, de que Deus pode restaurar? Como fica a esperança do cristão? Porque, irmãos, tem coisas que eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar a chuva. Vai chover, irmãos, e paciência. Se eu não levar o guarda-chuva, vou me molhar e a vida continua. Tem problemas que você não vai conseguir controlar, meu irmão. Paciência. Não levou o guarda-chuva? Está casado já tem um filho, não conseguiu o emprego dos sonhos, tem um problema com o chefe, tem problema em casa. Eu não sei os seus problemas, eu não sei a chuva que cai na sua cabeça. Paciência. Bola para frente. E por último, irmãos, o que você pode fazer para ter uma vida mais leve? Uma vida com mais alegria e uma vida com mais autoestima? O que você pode fazer para ter uma vida mais leve, com mais autoestima, com mais alegria? Mantenha, irmão, uma atitude de esperança. Um dos grandes segredos da felicidade é contemplar o futuro com esperança. Ellen White diz assim: basta você ver como Deus tem guiado a gente no passado, que você verá que o nosso futuro será bom, glorioso, com esperança. Se você sofre, olhe para trás e veja como Deus tem cuidado de você. Aí você vai perceber que Deus vai continuar cuidando de você para frente. Não precisa ficar angustiado quanto ao futuro, basta se lembrar como Deus guiou você no passado. E reflita, irmão, sobre o meu sermão de hoje. Reflita, irmão, também sobre o passado. Como os problemas foram resolvidos, como você resolveu alguns problemas no passado. Mantenha, irmão, a mesma confiança de que o mesmo acontecerá dessa vez. Como você resolveu os problemas que você teve no passado? Use a mesma técnica e confie no Senhor. Se você acredita em Deus, irmão, então entregue seu problema a Deus. Ele se sentirá que você vai sentir que sua vida vai ficar mais livre, sua vida vai ficar mais leve, e você vai tirar um grande peso da sua vida e dar nas mãos do Senhor. Você começará a desfrutar das bênçãos divinas. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe, e que de fato, querido irmão, você possa viver com alegria e com otimismo. Que Deus abençoe a todos vocês e dê a vocês uma boa noite e um bom descanso.